Os consoles fizeram um longo caminho, e se você acha que tudo começou com o Atari 2600, você está completamente enganado. Nesse vídeo você saberá quais foram as gerações de consoles. A linha começa em 1972 com o Odyssey Magnavox. Em sua versão conhecida como Brown Box, o engenheiro americano Ralph desenhou o protótipo em meados de 1966, mas só em 1971 ele foi licenciado para o Magnavox e lançado no ano seguinte. Tal como os poucos arcades que já existiam, era um aparelho de extrema simplicidade, sem som, sem cor para simular a cor de ambientes e texturas, como uma pista ou um gramado. Era preciso colocar uma folha de acetato colorida sobre a tela da TV. Mais tarde, com a versão Pong, foi introduzido o áudio. Estamos falando dos primórdios, então era tudo aí muito primitivo. A segunda geração começa com o lançamento do Fire Shield Channel F, primeiro videogame a usar cartuchos programáveis, como seria padrão por quase 2 décadas seguintes. Com essa inovação, outras companhias como o Atari e Magnavox lançaram seus aparelhos, nascendo junto a primeira guerra de consoles para valer. Apesar dos games ainda serem simples, tinham ganhado aí uma variação em relação ao padrão Pong. As grandes desenvolvedoras floresceram e se firmaram como o Activision. O Atari 2600 foi campeão de vendas e popularidade, dominando aí de tal forma o mercado que seus rivais passaram descaradamente a criar adaptadores para os seus consoles serem compatíveis. Como uma fênix, os videogames domésticos precisaram de uma bela chamuscada para retornar à glória. E foi uma quase estreante. A Nintendo antes só havia produzido o Color TV Game. Considerado o primeiro videogame da nova era, a geração foi chamada também de 8-bit, hábito repetido pelo menos até a geração 128-bit. O salto de tecnologia foi sensível. A maioria dos consoles usava processadores de 8-bit e chips adicionais de áudio e vídeo mais velozes. Pela primeira vez, os bonecos na tela pareciam alguma coisa que não fossem claramente blocos. A era 16-bit teve a lendária guerra entre Sega e Nintendo, brigando pelo domínio palmo a palmo, mas o início foi com a NEC, lançando seu PC Engine no Japão, com processador 16-bit para gráficos, mas CPU ainda 8-bit. Conhecido como TurboGrafx 16 no ocidente, ele anunciava o potencial da geração, com versões de arcade numa proximidade inédita das máquinas profissionais. O Neo Geo levou jogos idênticos ao arcade para casa, de uns poucos aí que podiam pagar seu alto preço. A evolução foi no sentido de melhorar. A Sony queria entrar no ramo de consoles e tentou fechar uma parceria aí com a Philips, Sega e a Nintendo, que era na época dona de tudo. Graças às vantagens competitivas e ótimos jogos, o PlayStation disparou na preferência desde o início. A revolução foi confirmada com a adoção universal dos gráficos 3D, sonho antes só vislumbrado com gambiarras. O jogo Lara Croft quadrada fez sucesso e os zumbis de Resident Evil mostraram o poder dos novos brinquedos. Vivida entre a virada do milênio, foi a era em que vimos a partida da Sega, que ainda tentou manter-se com o excepcional Dreamcast, um dos mais inovadores consoles já criados, com jogos online sendo a maior novidade, ainda através de conexões humildes. Em 2005, a Microsoft abriu a geração com o lançamento do sucessor de sua caixa, o Xbox 360, ganhando a rivalidade da Sony com o PlayStation 3, um ano depois. E logo em seguida veio a Nintendo com o Wii, todos com grandes avanços, jogos em alta resolução, serviços em redes mais sólidos, execução de filmes em Blu-ray e, no caso da Nintendo, uma variação nos controles, decisiva para sua retomada da liderança de vendas. Antes o que era impossível, hoje é realidade. Gráficos chegando ao nível cinematográfico, a imersão ganhando força. Talvez essa pode ser a geração final, mas esse é assunto para o próximo vídeo. Inscreva-se no canal, deixa o like e até a próxima.